Olá, líder de valor, eu sou Arimatea Madruga, nós estamos aqui estudando as 21 leis irrefutáveis da liderança, livro do mestre John Maxwell, e eu creio que você está empolgadíssimo. Olha, nós vamos ver hoje a 8ª lei, a lei da intuição. Acompanhe conosco aí. É isso aí, hoje nós vamos ver a lei da intuição. Se você não assistiu as outras, a gente vai deixar o link aí embaixo, não é? Você arrasta o vídeo para baixo, clica aí, assiste as outras, deixa para o final, é claro, mas já vai deixando tua curtida, comentando o conteúdo aqui que a gente vai estar compartilhando. A 8ª lei que o John vai falar é a lei da intuição, e essa lei é formidável. No entanto, o John começa o capítulo explicando sobre uma dificuldade. Olha o que ele vai dizer aí. Ele vai dizer que quando falo sobre ela, sobre a lei da intuição, os líderes naturais compreendem instantaneamente. Os líderes que aprenderam a ser líderes, por fim, compreendem. E os não líderes apenas olham para mim sem entender nada. A verdade é que entender a lei da intuição demonstra o quanto de liderança, o quanto de líder você já é. Porque o líder entende a lei da intuição, é isso que mais ou menos o John Maxwell está falando. E se você ainda não entende, não fica chateado, você pode entender, e é isso que também a gente vai falar, principalmente no final desse vídeo. Então, o John vai falar que a lei da intuição ela é significativa para o líder, e por isso nós precisamos entender bem a respeito dela e desenvolvê-la também. Olha o que ele vai dizer aí, vamos para o próximo quadro. Ele vai dizer, as pessoas são intuitivas nas áreas que são fortes. Veja, alguém que é forte na área de exatas, até na área de exatas, em matemática, em cálculo, ele vai em algum momento intuitivamente seguir caminhos, porque ele tem experiência, habilidade, fortaleza naquela área. Assim também é como o líder. O John vai citar sobre ele mesmo, ele fala que ele é muito bom em dar palestras e ele intuitivamente ele faz várias coisas durante as suas palestras e antes delas que mostram o quanto ele intuitivamente executa essa lei da intuição, mostrando que ele é forte naquela habilidade. Então, se você é forte em qualquer habilidade intuitivamente, você também vai ser forte naquela área específica. E o John vai mostrar que o líder precisa ser forte na sua atividade de intuição, porque se ele tiver uma liderança forte, naturalmente, intuitivamente, ele também será forte. Então, olha o que John vai dizer aí, olha que coisa interessante. Ele vai dizer, a lei da intuição depende de muito mais que fatos. A lei da intuição fundamenta-se em fatos e também em fatores intangíveis, como a moral dos funcionários, o impulso organizacional e a dinâmica das relações. Veja que alguém que não é líder, que não respeita a lei da intuição, vai tender a imaginar que administrar uma empresa ou pessoas é um conjunto de fatores e de equações de mais e menos. Mas, na verdade, nenhuma delas é somente o mais e menos, mas a organização, a motivação das pessoas, o desenvolvimento de uma cultura positiva, o entrosamento e a configuração de um time vai além do mais e do menos, vai além das equações e de apenas um quadrado ou uma área específica. É necessário intuição para nos colocar no caminho certo. É necessário que o líder leia, faça leitura, e é muito sobre isso que a gente vai falar. Mas o John vai dizer algo bem interessante, olha só. Ele vai dizer, bons líderes veem tudo com viés de liderança. Por conseguinte, eles, de forma intuitiva, quase de modo automático, sabem o que fazer no que diz respeito a liderar. Ele vai citar, para dar um exemplo bem legal, o general aí que está na figura, o general H. Norman, o outro nome eu não sei nem falar. Mas o Norman, ele vai citar de uma situação onde o Norman, ele
assumiu uma equipe e era uma das piores equipes do exército, e o líder anterior chega para ele e dá as piores referências, diz, olha, eles são desleixados, eles são ruins, eles são péssimos. Mas o Norman, como era um líder, ficou pensando consigo mesmo, será que ele não sabe que parte dessa responsabilidade, ou parte desse resultado, é responsabilidade dele, do líder? E o fato é que Norman assume aquela equipe, direciona, conversa, orienta, dá feedbacks, se aproxima, treina, capacita, desenvolve líderes dentro daquela equipe, e aquela equipe começa a se tornar hábil e apta para enfrentar desafios enormes e com perdas mínimas, porque foram excessivamente capacitados e desenvolvidos. Então o líder sempre olha e observa o resultado, seja lá o que for, sobre o viés da liderança, sobre o óculos da liderança. O líder, quando ele enxerga algo, ele vê no aspecto, ele vê e enxerga o resultado de uma liderança. É bem o exemplo que o John vai falar a seguir aí, quando ele diz assim, ó, o que você é determina o que você vê. O John, ele vai citar um exemplo de alguém que está olhando para uma floresta, duas pessoas olhando para uma floresta, e um vê grandes potenciais, vê exploração de recursos, vê uma riqueza enorme, e o outro vê apenas árvores. E ele vai dizer, olha, o que você é determina como você enxerga, como você vê. Se você é um líder, você enxerga tudo sobre o viés da liderança, mas se você não é um líder, você vai falar de outros fatores, de outras situações ou de outras circunstâncias. Mas o líder, ele coloca o óculos da liderança e enxerga tudo sobre essa lente da liderança. Então vejam no próximo slide o que o John vai dizer. A intuição é bem informada. E isso faz com que as questões de liderança apareçam ao líder de uma forma que não ocorre aos outros. Alguém pode imaginar que a intuição é mal informada, que é um conjunto de emocionalismo. Mas não é isso que o John está dizendo. Está dizendo que a intuição é bem informada, que é desenvolvida, que é trabalhada, que é testada, que é aprimorada. Ele ainda diz que a intuição da liderança é a capacidade do líder ler o que está acontecendo. Por este motivo, digo que os líderes são leitores. Olha para mim. Veja então que a maior competência de um líder que usa a lei da intuição é ler. Ler. O líder que respeita a lei da intuição é aquele que lê. Lê o quê? Olha só o que o slide vai dizer. Ele lê tendências, recursos, pessoas e a si mesmo. Eu queria falar um slidezinho para cada um desses itens aí. Veja só, os líderes leem tendências. Os líderes têm a capacidade e a responsabilidade de se afastar do que está acontecendo no momento e identificar não apenas onde a organização está, mas para onde se encaminha, para onde ela está indo. Veja que o líder é aquele que observa tendências, que tem a visão, a percepção do que está para acontecer na sua organização, aonde a sua organização está inserida, no mercado de trabalho, na concorrência. Então o líder é alguém que está sempre ligado, ele observa as tendências, ele lê as tendências, ele está ali numa atividade constante de prever os próximos passos. E bons líderes enxergam lá na frente. O Steve Jobs, ele vai falar muito interessante, que ele vai executar justamente essa visão a longo prazo. Quando ele volta, depois de 20 anos, à liderança lá da Apple e consegue fazer um acordo muito interessante com a Microsoft. E o John vai explicar sobre isso, que ele viu tendências, ele viu aonde ninguém via. A segunda coisa que o líder lê, olha só, vamos ver. O líder lê recursos. Olha o que vai dizer. Eles identificam um desafio, um problema ou uma oportunidade e pensam, logo pensam, quem é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais são os recursos que já temos? Qual o custo financeiro? Como posso estimular minha equipe para alcançar este objetivo? Então o líder, ele pega os recursos, ele enxerga
ele começa a avaliar os recursos que ele tem, sejam ele de todos os aspectos, tecnologia, informação, financeiro, e começa a associar estes recursos à missão que vai ser executada e a pensar quem pode fazer isso e como eu posso motivar as pessoas a fazerem isso. Então o líder, ele lê os recursos, ele casa os recursos materiais e os recursos humanos. Então esse líder, ele tem a competência de ler esse cenário. Veja lá o que o John vai falar, terceiro item, e não menos importante. Eu acho que vai escalonando aí de forma bem importante cada um dos passos. O terceiro ponto que os líderes leem pessoas. Olha só o que ele vai dizer. Líderes intuitivos podem sentir o que acontece com as pessoas e conhecer suas esperanças, medos e preocupações. Eles são capazes de sentir o que está acontecendo em uma sala. Se há curiosidade, dúvida, relutância, ansiedade ou alívio. Como ele tem habilidade para fazer isso, é capaz de liderar eficazmente. Olha, preste atenção. Um líder que é líder, ele lê as pessoas. Se ele está naquele ambiente, ele consegue enxergar o coração das pessoas, ele consegue ouvir as pessoas, ele consegue sentir as pessoas. Isso é a intuição do líder. É interessante que, muito nesse critério, um líder, quando ele chega no ambiente, ele começa a observar, ele começa a ler, ele começa a estudar. E eu já fiz vários testes a esse respeito e já enxerguei várias circunstâncias a esse respeito. É interessante que às vezes pessoas que estão no cargo de liderança não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. A insatisfação do seu time, a reação negativa diante de uma mudança, a conjuntura negativa daquele time, da desmotivação daquele time. Ele é cego. Por quê? Porque ele não é um líder, porque ele não respeita a lei da intuição, porque ele não se preocupa em ler o ambiente, em ler as pessoas. E uma das competências mais importantes, e como diz o John, se ele não consegue fazer isso, ele não é líder, ele não consegue tocar na vida das pessoas, ele não vai conseguir influenciar, porque ele simplesmente é como aquela pessoa que não se toca. Você já viu alguém que não se toca? Ele não consegue perceber que o incômodo que ele causa, ele não consegue perceber o incômodo da voz dele, ele não consegue perceber o impacto que ele faz no ambiente e por isso ele não respeita a lei da intuição. O líder, ele consegue ler o coração das pessoas. E quarto ponto que o líder lê, olha só, os líderes leem a si mesmos. Finalmente, bons líderes desenvolvem a capacidade de ler a si mesmos. Ninguém pode produzir coisas grandiosas se não for absolutamente sincero ao lidar consigo mesmo, diz aí o James Russell Lowell. Então perceba que o líder precisa se conhecer. O líder precisa se enxergar e se ele consegue se enxergar, ele enxerga o time, ele enxerga as pessoas, ele enxerga os recursos, ele enxerga as tendências. Então a lei da intuição, ela não está relacionada especificamente a uma natureza emocional, mas a uma construção de uma leitura de ambientes, de uma leitura de cenários, a partir de si mesmo, a partir das competências que precisam em si mesmos serem desenvolvidas. Veja o que John vai dizer aí, ó. Quanto menos talento natural para a liderança você tiver, mais você precisa se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência. Então, você pode se desenvolver, você pode ganhar experiência, você pode se aplicar e isso pode ser desenvolvido. Olha que notícia legal, o John vai dizer ainda. Sem a intuição, os líderes ficam vulneráveis e essa é uma das piores coisas que pode acontecer a um líder. Então, companheiro ou companheira, amigo ou amiga, você precisa desenvolver a sua competência de intuição. Você precisa aprender a ler, se esforçar para ler tendências, se esforçar para ler recursos, se esforçar para ler pessoas, se esforçar para ler a si mesmo. Você tem que enxergar quais são as competências que você precisa crescer. Eu creio que se você está aqui até agora, é porque você está comprometido, a gente já falou tanto sobre isso, tanto agora nessa série,
quanto em outros vídeos do canal, que há a necessidade de ser comprometido na sua competência, no seu desenvolvimento de liderança. Para terminar, vamos fazer uma reflexão interessante aqui, ó. Consigo facilmente avaliar o moral das pessoas em uma sala cheia de pessoas, em uma equipe ou organização? Eu consigo avaliar, você consegue enxergar a moral de cada um, se as pessoas estão motivadas, empolgadas. 2, costumo dar o passo certo como líder, mesmo que não saiba explicar a razão para isso. 3, consigo identificar situações e sentir tendências sem ter reunido provas concretas. É isso aí. Essa avaliação é muito relevante. Você consegue ler as pessoas, você consegue identificar caminhos, mesmo às vezes sem ter as provas concretas, mas porque você fez a leitura, você tem uma percepção particular e você consegue se aplicar naquele caminho, não porque você tem todos os fatos, mas porque você leu e fez a leitura dos ambientes. É isso aí, querido. Olha só, se você quer ser um líder de valor, nos acompanha no nosso vídeo, compartilha esses vídeos e esse vídeo com outras pessoas, deixa seu comentário, deixa o seu like e nos ajude a compartilhar esse conteúdo de valor com muitas pessoas. Vamos lá, seja um líder de valor e curta a jornada!